Fazem lições da Bíblia. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Como toda tarde, eu conto com a sua participação aqui no chat. O nosso programa é um programa muito interativo, seus comentários fazem toda a diferença. Então, daqui a pouco, já vou dar uma olhada aqui, já sei que tem gente comentando aqui. E hoje o meu convidado, ele é o fundador do Ministério Não Morda a Maçã. É um ministério de jovens que, entre muitos temas, fala também a respeito de relacionamentos. Então, o tema de hoje tem tudo a ver com esse convidado. Vocês vão gostar muito do nosso bate-papo. Fique conosco, o Conversa da Tarde já está no ar. Mas antes de a gente falar sobre o tema, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Segura aí, é coisa rápida. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui, trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Estamos de volta com Conversa da Tarde e agora sim nós vamos falar sobre o tema de hoje, que é solteirice, bênção ou maldição? Algumas vezes aí na sua caminhada você já se perguntou sobre isso, se a solteirice é um presente de Deus ou se ela pode se tornar uma maldição na sua vida? Sobre isso, o Fernando Ortega vai conversar com a gente. Boa tarde, Fê. O que é que a gente vai falar aqui nessa tarde? Olá, boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo ao programa. Hoje a gente vai ver a respeito de solteirice e às vezes você tem uma dificuldade com isso, né? Você tá solteira ou solteiro e acha que isso é uma bênção ou às vezes está achando isso já cansativo porque avançou já um pouquinho e você quer se livrar, quer encontrar alguém, mas não aparece ninguém. A gente vai falar sobre isso. Você vai ver como isso pode ser uma bênção, sim. Eu já tô dando spoiler aqui, Marco, mas como pode ser uma bênção para sua vida. Isso aí, antes da gente voltar
voltar ao nosso bate-papo, eu quero perguntar a você, se você que está assistindo aqui quer estudar teologia reformada. Se você respondeu que sim, então chegou a sua vez. A Escola Teológica Sã Doutrina é a escola da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece cursos de teologia reformada para cristãos que querem cumprir a grande comissão deixada pelo Senhor Jesus nas mais variadas áreas: pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação de igrejas em projetos missionários em geral, seja dentro, seja fora da igreja. Nós temos muitos temas sendo abordados nesse curso. As matrículas para essa nova turma já estão acabando, mas ainda estão abertas, tá? O curso ele é 100% online, tem uma mensalidade de R$100 e dura 2 anos. Então tem muito conteúdo que você vai aprender aqui nessa escola, e para garantir a sua vaga, você acessa o site ippinheiros.org.br/ETSD, que é a sigla para Escola Teológica Sã Doutrina. Então acesse lá, garanta a sua vaga até sexta-feira, hein? As vagas já estão sendo encerradas, essa nova turma já vai começar. Garanta a sua vaga aí nesse curso, que é uma bênção, e o pastor Nilson vai fazer um convite especial para você nesse vídeo. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Tá aí o convite para a nossa Escola Teológica Sã Doutrina. Já dando boa tarde para o Ricardo Reis, para a Antônia, para o Rogério, para a Simone Sheila, que está sempre com a gente também. E a primeira pergunta, Fê, é essa: você acha que existe uma pressão da sociedade para a galera começar um relacionamento logo? Aquele famoso vai ficar pro titio, né? Não é só da sociedade, mas também do seu familiar, né? Quando tem aquela festa em família, sempre surge algumas brincadeiras e tudo mais. E dos seus amigos também, já acontece muito isso. Existe essa pressão que muitas vezes você acaba cedendo a uma pressão, sendo que Deus tem uma direção distinta para você. A gente tem que ter esse pé no chão daquilo que Deus tem para as nossas vidas e deixar de lado essa pressão que tanto a sociedade, família e amigos acabam exercendo sobre as nossas vidas. E essa pressão acontece porque muitas vezes a solteirice é vista como algo ruim, né? As pessoas acham que ser solteiro é sinônimo de ser infeliz. Isso, especialmente nesse âmbito mais cristão, né? Porque se a gente for retratar o mundo, o pessoal acha maravilhoso, né? Ser solteiro, não estar envolvido com ninguém para eles, eles consideram isso uma bênção. Como cristão, a gente sabe que a constituição de família é uma das prioridades do Senhor na nossa vida. E às vezes a gente realmente se sente nessa pressão. Tem a questão da época da juventude, onde você tem muita ansiedade, quer viver aquele momento, né, maravilhoso, tende aquele romance. Muitas vezes o romance acaba deixando com que também sobrepuje aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Eu lembro uma vez, eu queria fazer academia, não, queria entrar numa academia no sentido de acadêmico, né? Mas eu queria entrar na faculdade. Todos os meus amigos estavam na faculdade, eu não conseguia entrar, porque tinha um problema com meus documentos, por não ser chileno, enfim, aí tem uma história, mas eu não conseguia, então, entrar na faculdade. Mas todos os meus amigos estavam na faculdade. E aí aquilo começou a me machucar, eu estava quietinho na minha, começou a me machucar, até que um dia eu falei, bom, chega de sofrer, eu vou levar isso diante do Senhor. E aí eu levei diante dele e falei, Senhor, não aguento mais, meus amigos estão todos aí fazendo faculdade, se formando, pensando no futuro, trabalhando, construindo o seu futuro, e eu não estou conseguindo por causa disso, daquilo. E agora o que eu faço? E chorando diante do Senhor, o que eu posso fazer? E Deus, maravilhoso, Ele vem na sua intimidade falar com a gente, e Ele falou, Fernando,
Quem é que disse que o tempo que eu tenho para a sua vida é o mesmo tempo que eu tenho determinado para os seus amigos? Quem é que disse? Quem está conduzindo o seu tempo são seus amigos, não sou eu. Devolve isso nas minhas mãos. E quando eu recebi essa palavra, eu apliquei ela em tudo na minha vida, Marcos. Tudo, tudo. Inclusive nessa questão de ir solteiro. Na época eu era solteiro, então eu apliquei em todas as coisas, sabendo que Deus tem o controle de absolutamente tudo na minha vida. E que aquilo que Ele tem é melhor do que eu acho que é melhor. E isso me tornou um solteiro feliz. Sim. E por que nós temos tantos solteiros infelizes, então, seja dentro da igreja, seja fora, mas principalmente no nosso núcleo, né, de igreja. Nós que trabalhamos diretamente com jovens, vemos casos assim. É verdade. Tanto de os dois extremos, né? Gente que não quer um relacionamento, mas a gente vai falar mais pra frente. Sim. E gente que está desesperado por um relacionamento enquanto vive sua vida de solteiro, está completamente infeliz. O fato dessa parte de ser solteiro e se desembrulhando na época da juventude, 18, 19 anos, que vem com o se conhecer, saber quem você é como pessoa. Então está muito relacionado com a identidade de cada um. Então muitos ficam infelizes porque eles ainda não descobriram a sua própria identidade e tentam usar das outras pessoas, como eu mencionei no meu caso ali, eu olhando para os outros, em vez de olhar para aquilo que Deus tinha para a minha vida, acaba olhando para os outros, buscando a identidade nas outras pessoas. Então, ou melhor, se você se sente aí infeliz por estar solteiro, para de olhar para os outros. Não olha para os lados, não olha para um lado porque seu amigo está namorando, não olha para o outro porque sua amiga que talvez você fala, olha lá, tá lá minha irmã e vou te falar, eu sou mais bonita que ela. Ou você olha e fala assim, nossa, mas eu tenho mais condições de namorar do que esse rapaz e ele está namorando. Para de olhar para o lado, olha para cima, porque é de cima que vem o propósito sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é tempo para todo embalo, porque muitos começam querem, por estar desesperados para sair da solteirice, por estar infeliz, eles aceitam qualquer coisa. Então, aí ficam infelizes namorando. Sim. Ou noivos, ou pior, casados. Então, para entender bem o tempo de Deus, mergulhe nele, para que ele traga a identidade do tempo, assim como foi na minha vida, do tempo dele sobre a sua vida. E isso vai trazer uma paz que excede todo o entendimento. Isso aí, aprender a esperar, né? A gente vive uma sociedade totalmente imediatista e esperar não é com a gente. Nós odiamos esperar. Você vê hoje em dia nas gôndolas dos supermercados, olha aqui, pasta de dente, em uma semana seu dente mais branco. Aqui, compra aqui um macarrão instantâneo, 3 minutos está pronto. A gente está numa sociedade... Um exemplo, você pega o seu celular, se de repente você acessa uma página e demora 5 segundos, 5 segundos, você já fica desesperado. Meu Deus, a internet está horrível. Meu Deus, vou ligar lá na operadora, porque está ruim. A gente se torna muito imediatista. A gente vive, como o Marcos falou, numa sociedade muito imediatista e às vezes a gente importa isso para o nosso dia a dia, na nossa vida mesmo. E na tentativa de resolver essa infelicidade, às vezes os jovens buscam o seu próprio meio, né? Como você falou aí, já vai namorar com o primeiro que aparecer, vai dar o seu jeitinho, mas isso... termina de forma muito trágica, né? Nós vemos que as pessoas saem muito machucadas de relacionamento. Você é fundador aí do Namor da Maçã, que é um blog para jovens, mas muitos dos temas que vocês abordam é sobre relacionamento justamente porque é um tema que pega muitos jovens. O Ministério Namor da Maçã, ele tem 13 anos de existência e um dos nossos carros-chefes justamente é falar sobre relacionamento. E isso que você apontou é muito importante, porque o jovem é como se você já foi num supermercado com fome? Nossa, eu tenho perigo. certeza, Marcos, que você vai lá e pega o seu arroz, o feijão, a carne. Não, você quer comer o quanto antes. Sim. Então você pega uma bolacha, você pega um macarrão instantâneo, você pega coisas que saciem logo a sua fome. Por quê? Porque você não vê a hora de comer, você está desesperado para comer. Uma pessoa solteira que está desesperada, ela faz exatamente a mesma coisa. Só que aqueles produtos, um macarrão instantâneo, um pacote de bolacha, um salgadinho, ele não traz os valores nutricionais que seu corpo precisa. Ele te alimenta por um tempo. Então, o que leva um jovem
uma jovem solteira desesperada a namorar com qualquer um é exatamente isso. Ela está a fim de suprir a sua necessidade e não de alcançar um propósito. E o relacionamento visa alcançar um propósito e não suprir uma necessidade. Isso aí. Já tem muita gente comentando aqui sobre o tema, estão gostando, já estão achando bem interessante, mas o pastor Hernandes também vai contribuir conosco a respeito da solteirice. Vamos ver. Qual é o propósito que eu vou namorar? Eu vou namorar para enrolar a moça ou o rapaz, ou eu quero glorificar a Deus com esse namoro e casar? Porque passar tempo com a pessoa para explorar a pessoa e depois descartar, não é de Deus. Né? Oh, nossa, combinamos um jogral aqui, viu? Não é de Deus. Então, essa pessoa respeita pai e mãe, essa pessoa tem princípios de valores morais bons. Porque tem rapaz que vai começar a namorar a moça, não, você tem que provar que me ama, vamos para a cama comigo. Isso é um charlatão, isso é um cara que quer explorar a menina e depois descartar. Não é crente não, menina. Então o cara não é crente. E a menina também tá assim, varão. Tem umas meninas doidas hoje. Tem umas meninas que não estão... Tem que fugir. Tem que fugir, olha. Olha aí, eles estão comentando, Fê, as características de alguém, né, que nós devemos procurar na hora de escolher o nosso cônjuge. Por que é tão importante observar essas características antes, para não, né, namorar com o primeiro que aparecer. Exatamente. E como isso reflete no nosso casamento? Porque, por exemplo, no exemplo que eu coloquei até do supermercado, você leva tempo para você pegar o arroz, fazer o feijão, fazer a carne, para você comer algo definitivamente saboroso que vai suprir aquilo que você tem de necessidades e fazer você alcançar um objetivo. E logo no começo do vídeo a gente já viu. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso entra também o seu futuro relacionamento. Então quer você coma, quer você beba, quer você namore, porque qualquer coisa. Quer você namore, isso deve glorificar a Deus. Não namore por embalo, não namore porque seu amigo está namorando, porque sua amiga está namorando, ou porque todos os seus amigos estão namorando, e aí você cede a essa pressão. Namore porque tem um propósito de Deus na sua vida, e ele vai se cumprir à medida em que você render isso diante dele. É isso aí, olha, a Silvia está comentando aqui que esse é um ótimo tema, a Maria Aparecida também está conosco, a Prisca disse que é 1000 vezes ser solteiro que mal casado, a Simone está assistindo com a sobrinha dela de 12 anos, a Sofia, e está compartilhando o nosso link também com todo mundo, e o Rogério deu uma boa tarde até para a irmã Delva, disse que só faltava ela para completar a nossa tarde, é isso mesmo. Tem um pessoal aqui que a gente já espera os comentários, já espera que vocês estejam participando, porque vocês estão todas as tardes conosco. Mas agora eu quero falar com você sobre a Bíblia Hebron. É uma Bíblia muito especial porque ela vem com espaços para anotações. Isso vai ajudar muito na sua devocional, no seu dia a dia com Deus. Você lê o texto e já faz aquela anotação do que Deus está falando com você. E nós separamos um vídeo que foi gravado lá na Sociedade Bíblica do Brasil, o local onde a nossa Bíblia foi feita. Vamos assistir. Poder da palavra de Deus. Isso aí, para adquirir a sua Bíblia Hebron, acesse o site editorebron.com.br, entrega para todo o Brasil, está aparecendo aqui na tela, ó, a sua meditação diária, editorebron.com.br. E Fernando, eu li o comentário da Prisca aqui, que ela falou que é 1000 vezes ser solteiro do que mal casado. Esse é um pensamento bem comum, né, bem conhecido, porque as pessoas têm tanto temor assim, em casar errado, em casar mal, né? Existe, nessa expressão, existe tanto um escudo quanto uma profunda realidade. Porque quando você casa,
não tem Ctrl+Z. Eu costumo dizer isso para os jovens, não tem Ctrl+Z. No computador você consegue dar um Ctrl+Z, você resolve a situação. Mas quando você casa, não tem mais isso. E por isso é muito, mas muito importante que você conheça muito bem com quem você está casando. Para que depois da lua de mel, você acorde do lado de alguém que glorifica a Deus de fato. E não que assuste você. Fala, nossa, isso eu não conhecia. Por isso que é muito bom esse tempo de conhecer. Até mesmo antes, no período de solteirice, você conhecer a pessoa na qual você pensa ali em ter algum relacionamento. Mas também essa frase pode ser um escudo no sentido de, eu não quero isso para mim, então você se esconde atrás disso. Então eu prefiro passar o resto da minha vida, não estou dizendo que é o caso da pessoa que comentou aí, pelo amor de Deus. Mas de se esconder atrás dessa verdade, é uma verdade, mas e aí acaba não assumindo talvez um propósito de Deus para essa pessoa. Sim. E aí você comentou que é possível ser casado e ser infeliz se você casar errado, né? Você vai ter que orar e pedir para Deus transformar aquela situação ali. Mas é possível também ser solteiro e ser feliz. Isso é possível? Com muita certeza. Eu tenho certeza que você que está assistindo, você pode estar falando, eu tô solteiro e tô feliz, né? Por quê? Porque é um momento onde você pode conhecer muito a Deus. No tempo da solteirice, né? Quando eu estava solteiro, eu lembro que com 18 anos eu me apaixonei por uma menina na igreja, a gente gastou um tempo ali vendo se a gente ia iniciar um relacionamento, 8 meses, para vocês terem ideia, não deu certo. Eu me machuquei, fiquei chateado, porque eu depositei as minhas esperanças no relacionamento. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, porque eu coloquei as minhas fichas nesse relacionamento. E me chateei. Depois, mais uma vez, porque assim, quando o solteiro é tonto, como era meu caso aqui, era meio falta de inteligência, aí o que eu fiz? Eu novamente, um ano depois, aos 19 anos, eu tentei colocar a carroça na frente dos bois. Ou seja, eu quis namorar sem entender o propósito. E aí, namorar do meu jeito, da minha forma. E, obviamente, não deu certo, não chegamos a namorar. Por mais que a pessoa era uma pessoa cristã, de Deus e tudo mais. Não chegamos nem a começar a namorar. E aí, nesse momento, Marcos, eu falei assim, quer saber? Chega. Chega de dar morro em ponta de faca. Chega de perder meu tempo, de machucar o meu coração. Então, agora eu vou mergulhar em Deus. Eu vou conhecer mais a Deus. E me conhecer. Porque, muitas vezes, um solteiro, ele não se conhece, não conhece seus limites, não conhece o propósito de Deus na vida dele, não entende, não sabe nem a carreira que ele vai seguir. E ele quer namorar com alguém. Então, ele que já não se conhece, quer namorar com alguém que ele não conhece. Ou seja, é um cego guiando o outro. Muito difícil disso dar certo. Então, aproveita esse momento de solteirice para você se conhecer, ter intimidade e ter fundamento, principalmente na palavra de Deus, porque o seu futuro relacionamento vai depender muito, totalmente, do fundamento na qual você está construindo hoje. Existem oportunidades que só os solteiros têm, porque depois que você casa, você assume outros compromissos, outras responsabilidades. Isso. E você precisa administrar o seu tempo ali. Quais são essas oportunidades que o solteiro deve aproveitar para experimentar dentro da igreja? No sentido de que, depois de casados, nós continuamos discipulando pessoas, né? Nós continuamos caminhando. Existe, não sei se em toda igreja é assim, mas existe uma realidade de que quando a pessoa casa, ela, por algum momento, se afasta de todos os compromissos da igreja, dos jovens, né? E vai aproveitar o seu casamento ali, apenas marido e mulher, mas abre mão da vida, né? Da vida de igreja. Isso não é saudável para o casal. Não é saudável, assim, você falou de mel, casou, né? Tem um tempinho com sua esposa, mas depois de casado, se afastar de tudo, não é legal. Não. Em contrapartida, existem muitas pessoas que são solteiros, não têm outros compromissos fora, mas não aproveitam esse tempo para se dedicar a Deus, né? Para fazer os trabalhos, se envolver com os trabalhos da igreja, enfim, aproveitar esse tempo para viver a vida aqui em comunidade. Quais são essas oportunidades que os solteiros têm o privilégio de fazer, mas às vezes não desfrutam disso? É perfeito. A Bíblia fala que o casado cuida das coisas de casado. Então é normal, como o Marcos colocou aqui, quando a casa acabou a lua de mel, você
de repente, dar uma afastada, mas tem que ser de forma saudável. Você tem que continuar. Eu, por exemplo, quando eu casei, eu dei uma afastada um pouco, mas né, um pé lá, um pé cá. Né? A minha esposa sabia, a Franciele, ela sabia muito bem aquilo que eu já exercia, e aí nós juntamos força para que isso fosse ainda maior. Né? E agora, o solteiro, você tem condição de participar de diversos ministérios. Eu agradeço a Deus por ter participado de diversos ministérios, porque todos eles contribuíram para aquilo que hoje eu faço. Então, por exemplo, hoje nós estamos ao vivo aqui, mas se fosse um tempo atrás, eu estaria, né, aquele medo, não quero, eu não aceitaria nem esse convite aqui de estar com o Marcos. Mas por quê? Porque eu fui treinado intensivamente pelos ministérios nas quais eu passei. Então, Deus dá a graça baseado nisso. Ele vai lapidando a nossa vida, aperfeiçoando. Então, você que é solteiro, invista. Existem coisas que somente a igreja pode fortalecer em você e vai servir para todas as áreas da sua vida. Profissional, sentimental, para todas as áreas. Que você vai aprender enquanto você lida num ministério. Então, você, enquanto solteiro, mergulhe nisso. Sirva a Deus, mas não como Marta, ou seja, correndo para cima e para baixo, esquecendo-se da parte mais importante, que é o porquê você faz. Né? Você trabalha em diversos ministérios, servindo neles com excelência, não de maneira desleixada, mas com excelência e, acima de tudo, para expressar o amor que Deus colocou em seu coração por ele. Agora, o nosso tema é solteirice, bênção ou maldição. Nós já vimos que a solteirice é uma bênção. É uma bênção. Mas ela também pode se tornar uma maldição no momento de que o solteiro dá lugar ao individualismo. Né? Existem muitos movimentos hoje que deturpam essa ideia de que você pode ser solteiro e ser feliz, e eles dizem: você se basta, você não precisa de ninguém, né? Principalmente as feministas dizem: você não precisa de homem para nada, né? Você tem tudo o que você precisa para ser feliz e tudo está em você mesmo, e etc. Quando é que a solteirice pode se tornar uma maldição aí? Ou é importante você saber como a palavra de Deus diz isso, né? Que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, Salmos capítulo 1, verso 1, não se detém na roda dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Né? Não se detém no conselho dos ímpios. Então, você vê que é um movimento, ele está andando, de repente ele ouve. Aí ele para. Isso aqui é interessante. Faz sentido, hein? E aí ele se assenta. E aí ele passa a viver conforme aquilo. Né? É o que diz Salmo capítulo 1. Sendo que o verso 2 já diz que, na verdade, quem é o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita todo o santo dia. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Muito cuidado. É interessante dizer que você não precisa de uma outra pessoa para te completar. Porque Deus já te fez completo. Contudo, ele fez com que você se juntasse com uma outra pessoa porque viu Deus que era bom. Então, ele se apresenta como pai já como título de família. Né? Então, é muito importante isso em nossas vidas. Agora, é muito prejudicial quando você ouve essas falácias, essas ideias, eu me basto e assim, não dependo de ninguém, e segue a sua vida, acaba se tornando uma maldição na sua vida. Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que... Se é extra palavra de Deus, coloque o teu... Por isso que o salmista diz que é bem-aventurado, feliz é aquele que realmente medita e tem prazer na palavra de Deus, para que quando ouvir alguém falar alguma coisa, você não se atente, não ande segundo esse conselho. Quando você vê alguém ali conversando, você não se detém e você muito menos se assenta, mas você segue o propósito de Deus na sua vida. Isso aí, continue mandando seus comentários aqui, mas agora eu quero falar com vocês sobre a nossa Junta Missionária de Pinheiros, JMP. É o braço missionário da nossa igreja, né, que possui diversas frentes, inclusive a IPPTV faz parte dessa Junta Missionária. Esse aqui é um projeto evangelístico, um projeto que visa abençoar o povo de Deus, e o pastor Mariano Alves Júnior, que é diretor executivo da nossa Junta Missionária, vai apresentar para vocês o que faz a Junta Missionária de Pinheiros e te convidar a envolver-se com missões. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008,
a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. É isso aí, são mais de 100 missionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo. O trabalho da Junta Missionária de Pinheiros é incrível, é um privilégio poder acompanhar isso de perto. Se você quiser saber mais, acesse o site jmp.ippinheiros.org.br e a gente vai botar aqui na tela uma tarja com o nosso Pix, né? Que é a chave Pix, é o CNPJ aqui da nossa junta. E se você quiser contribuir com os projetos, basta fazer um Pix. Se você colocar 10 centavos, a sua oferta vai ser revertida para a IPPTV, e se você colocar outro valor, vai ser revertido para os nossos campos missionários, tá bom? Então, contribua com este projeto. E agora, Fernando, a minha pergunta é: nós sabemos que muitos jovens solteiros estão solteiros na igreja, alguns deles orando, esperando em Cristo, outros estão correndo de relacionamento. Por que isso acontece e que perigo há no coração desses jovens que dizem: eu não quero me relacionar, eu estou bem assim, deixa isso para quem quer confusão? Olha, é um tema que a gente deixou preparado para falar também. Quando você começa a ser machucado por algumas situações, você fala: não, eu não quero mais me machucar. Então, em vez de eu me machucar, eu vou ficar na minha. Eu tô bem sozinho, deixa eu aqui. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso no nosso próximo tópico aqui. Uhum. É até um testemunho, de certa forma, engraçado. Mas muitas vezes é por causa de traumas. Teve algum mau relacionamento, ou na sua própria casa, ao olhar os pais, não teve um bom exemplo, ou porque uma menina que viu a forma como a mãe foi tratada, ou um rapaz da forma que o marido tratava, o pai tratava, no caso, a sua mãe. E aí é melhor, sabe, se afastar, não quero ter nenhum tipo de relacionamento, para não me machucar e nem machucar uma outra pessoa. Então, como é que a gente resolve isso? Sendo curado, sendo transformado, sendo alcançado pelo poder da palavra de Deus, né, que diz que a gente, através dela, nós encontramos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes você é solteiro, mas está preso, né, ali, amarrado com alguma coisa que aconteceu no passado. Eu costumo dizer, se você vive a sua vida, o seu presente, preso no passado, não vai ter nada de novo no futuro. Então, de repente você está vivendo o presente porque você foi machucado lá atrás, ouviu alguma situação que te machucou e você está aprisionado. Hora de se libertar, hora de mergulhar na palavra de Deus, ter intimidade, conhecer Deus intimamente, conhecer Ele pessoalmente. É uma bênção você participar dos cultos, assistir um programa, assistir devocionais e Deus falar com você. Mas nada se compara quando você está ali, você, a Bíblia e Deus, e Ele fala ao seu coração. É como a experiência que Pedro teve. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue, ou seja, não foi um pastor que te falou, mas foi o próprio Pai que está nos céus. É isso que nos liberta, é isso que nos cura, e é isso que nos dá sabedoria. Porque você pode falar: Fê, mas tudo bem, eu estou liberto, mas e aí, como é que eu vou escolher? Sabedoria.
E qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais se envolve com Cristo, Ele te dá sabedoria para escolher quem você vai aí seguir a sua vida, cumprir o propósito de Deus na sua história. Isso aí, sempre acaba surgindo aquela brincadeirinha do celibatário, né? Ah, nasci para ser celibatário, etc. Exatamente. Nós vamos entender melhor sobre isso, a importância de descobrir qual é a sua vocação biblicamente nesse vídeo do pastor Jean Francisco. Vamos ver. A gente precisa discernir a nossa vocação. Essa é a grande palavra ou mensagem que a Escritura tem a nos dizer sobre solteirice. Aprenda a discernir qual que é a sua vocação na vida. E quando eu falo de vocação, não estou falando de profissão, não estou falando de vocação cristã, estou falando de vocação conjugal, relacional, como você lida com seus desejos sexuais. Lá em Mateus, no capítulo 19, Jesus está falando sobre esse assunto. Ele diz que tem pelo menos 4 estados que os seres humanos têm ou podem ter. O primeiro é o desejo pelo casamento, o desejo por constituir família. O segundo é o desejo pelo celibato, de ficar solteiro, né, e não casar. O terceiro são aquelas pessoas que são obrigadas a serem celibatárias, como por exemplo os eunucos. E por último, aqueles que abrem mão do seu desejo de constituir família para servirem ao Senhor de forma mais integral. São essas as 4 maneiras de você poder identificar a sua vocação. Qual dos 4 você se enquadra? Bom, como saber se eu me enquadro nesses 4 tipos de vocação? Bom, se você tem o desejo, em primeiro lugar, de casar, você se vê tendo filhos, você gosta dessa ideia de constituir família, isso é um bom sinal ou indicador de que Deus te preparou para essa vocação do casamento e você deveria pisar o pé no acelerador e ir em diante. Agora, se você não tem desejo de constituir família, você não tem desejo de ser pai, mãe, você não tem desejo de casar, isso não é uma coisa ruim. Deus, ele pode ter não colocado esse desejo no seu coração e você ser celibatário. E não há nenhum problema nisso. Jesus era celibatário, o apóstolo Paulo era celibatário e vários personagens na história da igreja até hoje ainda são celibatários. Quantas mulheres que são missionárias que saem pelo mundo, que não casaram, ou mesmo homens. O grande personagem, um dos maiores líderes do século XX, John Stott, ele nunca casou. Então você não deve olhar para a situação de um celibatário como aquela condição miserável, triste, tediosa. Não, você pode ser um solteiro muito feliz, sim, obrigado. Então não existe esse negócio de Deus estar te amaldiçoando só porque você é solteiro. Não, ser solteiro é uma bênção se essa é a tua vocação. Se for a tua vocação, não há problema nenhum ser solteiro. Terceiro, se você for obrigado a ser eunuco, que é uma coisa que hoje em dia não acontece muito, a não ser que você viva no Oriente Médio, numa cultura mais antiga. E número 4, se você abre mão dessa vontade para servir a Deus de maneira mais deliberada, mais integral. E isso é uma coisa que muitas pessoas podem escolher, né? Por exemplo, eu já pensei nisso antes de casar. Eu tinha um desejo muito grande de servir a Deus com tudo aquilo que eu tinha de energia, de juventude, mas Deus me deu o desejo por constituir família também, então eu abri mão do meu desejo por viver sozinho para casar. Mas muita gente faz o contrário. Elas abrem mão do desejo de casar, ter família, para servirem a Deus de forma mais integral, completa, 24 horas por dia, no ministério solo. Qual é o problema disso? Nenhum. Se é assim que Deus está te mostrando, se é assim que Ele está te ensinando ou te indicando, por meio da maneira como você se vê no espelho e se identifica, ótimo, né? Prossiga isso, não veja maldição de Deus ou bênção de Deus em coisas que estão fora da palavra. A palavra de Deus nos mostra claramente que você precisa aprender a identificar e discernir sua vocação. Então, discirna aí se você tem esse chamado, né? Você tem que discernir isso, que é muito importante. Inclusive, eu, por exemplo, aqui já é o testemunho que é meio engraçado, que eu falei que ia contar. Durante um tempo eu queria ser celibatário, Marcos.
Eu queria, e eu até conversei com o pastor da minha igreja, falei, pastor, ora por mim, porque eu quero ser celibatário, eu quero isso, e por favor, ora por mim. Ele orou por mim, só que quando ele foi orar por mim, falou, Fernando, Deus, dá uma família pro Fernando, em nome de Jesus. Ele orou o contrário, né? E aí, enfim, hoje é piada, hoje eu tenho uma filha, tudo maravilhoso. Ainda bem que ele orou outra coisa, porque justamente não era a minha vocação, não era o chamado de Deus para minha vida. Por que eu achava que era celibatário? Porque eu estava com os traumas do passado. Eu tinha traumas e isso me fez achar que eu queria ser celibatário. E na verdade não era. Era só o medo, né, de me relacionar por ferir alguém ou ser ferido mais uma vez. Então, discirna o seu chamado, discirna, entenda. E por isso que você precisa conhecer muito bem a Escritura Sagrada e com ela ter intimidade, para que você possa, então, seguir a sua vida, o seu caminhar baseado no propósito santo do Senhor. Porque é a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E graças a Deus que Ele cumpre as promessas dele, apesar de nós, apesar das nossas orações, das nossas vontades, Deus, né? Sim. Hoje você tem aí a Fran, tem a Lele, tá feliz da vida. Ainda bem. E muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente e a nossa visão é tão limitada que só vê o hoje. Tem várias pessoas comentando aqui que estão solteiras, de várias idades. Mas nós precisamos ter a certeza, assim como a Vânia Julião falou aqui, que tudo coopera para o nosso bem, que Deus tem um propósito, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. E é importante também, Marcos, a gente saber que nós temos a nossa parte também. Sim. Né? A gente tem que ser espiritual, a gente está falando muito dessa parte espiritual, mas também tem a sua parte. Ninguém vai chegar na tua porta batendo lá, olá, tudo bom? Eu sou o presente de Deus na sua vida. Se acontecer, fecha a porta, né? Fecha a porta e corre, chama a polícia, né? Toma cuidado, mas você também tem que abrir os horizontes. Às vezes você fica muito preso. Eu falo com algumas pessoas, vai fazer uma visita missionária, né? Mas conhece uma outra igreja, outras pessoas, se envolve com outras pessoas, porque às vezes você cresceu na sua igreja e você não olha mais os rapazes ou as mulheres como possíveis pessoas para se relacionar, mas você olha muito como irmã. Ou você fala assim, não, eu conheço, já sei os problemas, já sei as dificuldades, e você acaba não se relacionando. Você olha para elas como irmãs e acaba não tendo um relacionamento e fica lá esperando de braço cruzado que o Senhor mande do céu. Não é bem assim. Então, se envolva com outros ministérios, conheça, tenha sabedoria, né? Hoje em dia a gente tem a internet que pode... Um exemplo claro, a minha esposa não era da minha igreja. Nós tivemos um evento missionário, literalmente, na nossa igreja. Ela é de Santa Catarina e ela veio para minha igreja. E aqui em São Paulo, e a gente se conheceu ali. Ela tinha 15 anos, eu tinha quase 20 anos. Aliás, ela tinha 15 anos, eu tinha um pouco menos, tinha uns 8,5, uma coisa assim. E aí a gente se conheceu tudo, mas deixou passar. E mais tarde, via computador, né, internet, na época Messenger, não sei se você sabe o que é isso, mas na época, mexendo no Messenger, a gente foi conversando e hoje a gente casado com a nossa filha linda, maravilhosa. Então, mas por quê? Porque na minha igreja eu não encontrei alguém. Mas, né, o fato de encontrar pessoas de outras igrejas com a mesma visão de evangelho, com a mesma visão de propósito, então a gente aí tá feliz da vida. Isso aí, esses congressos, conferências sempre nos ajudam a conhecer pessoas. Em novembro temos um aqui de jovens. Olha aí, então participe, já se inscreva, se atente aí, porque você alimenta o seu espírito e de repente arruma uma bênção aí pro seu futuro. É isso aí. E qual a importância da gente orar, mesmo quem tá solteiro aqui, já orar por seu marido, por sua esposa? Qual a importância disso? É total, né? É total a importância de você colocar isso diante de Deus. Não estou dizendo para você pegar e fazer uma lista. Tem gente que faz lista. Eu quero 2 metros, eu quero com o bolso cheio, né? Alguém, assim, né? Deus, eu estou orando aqui por uma pessoa ungida pelo Senhor, capacitada espiritualmente, né? Não. Você ora para que... Deus te conduza a conduzir o propósito dele na sua vida. Alguém que venha fortalecer, alguém que te suba. Eu sempre tenho essa visão no relacionamento, sempre subindo uma montanha a fim de encontrar com ele. E aí, esse caminhar, de escalar a montanha, você precisa ter força para puxar alguém, mas também alguém precisa ter força para te puxar para subir.
Então, é esse relacionamento que você tem que ter e você conquista isso em oração. Eu orava pela Franciele antes da gente se relacionar. Como também eu orei pelos meus filhos, por exemplo. Já a Letícia, hoje já com quase 2 anos, mas ela já existia no meu coração há muito tempo atrás. Então, invista sim, Senhor, abençoa, que essa pessoa venha contribuir com o chamado na minha vida e a gente juntos possa glorificar o Teu nome. E também sirva para tratar o meu coração, me aproximar do Senhor e cumprir o propósito dEle em nossas vidas. Isso aí. Vamos falar também, Fê, sobre casamento. Desmistificar essa ideia que casamento é problema. Casamento é uma bênção. É maravilhoso. E que palavra de incentivo você dá para os jovens que hoje estão solteiros, almejam um casamento, mas tem aquele medo também do que vem pela frente, algo desconhecido, né, deles. O que você pode falar sobre casamento? Hoje em dia, a gente tem uma certa ridicularização com relação ao casamento. E isso, infelizmente, acaba entrando na igreja, fazendo algumas piadinhas, né, no nosso meio, de que, casamento, nossa, agora eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, pelo contrário. Hoje você tem muito mais, um alcance muito maior, junto com alguém que está batalhando ao teu lado. Eu costumo dizer que se alguém chegasse para mim e falasse assim, Fernando, qual é a maior bênção que você pode desejar para alguém? Eu falo, olha, espero que Deus abençoe você como Ele me abençoou com o meu casamento. Porque casar é uma das coisas, por isso que Deus fala que é muito bom, e é realmente muito bom. Porque você vê o amor de Deus sendo refletida na aliança do casamento. Você vê o caráter de Cristo sendo refletido nesse relacionamento. Como assim, a forma como eu amo a Fran, por exemplo, minha esposa, por que eu amo a Fran? Porque primeiro eu amo a Deus. Porque primeiro eu quis mergulhar nele, ser cheio dele. E a Fran, ela acaba sendo, recebendo também desse amor. É como uma taça cheia, transbordante, e a Fran embaixo, ela recebe também desse amor. Então, não pense, muitas pessoas falam, nossa, mas daí quando eu casar, eu vou perder tal coisa, eu não vou mais poder fazer aquilo. Não existe isso. Assim como pessoas que falam assim, não, mas casamento é complicado. Casamento você tem que abrir mão de muita coisa. Não, casamento você tem que amar. Amar. E tem coisa melhor do que amar alguém? Não tem coisa melhor do que isso. E dentro de amar, sim, você acaba abrindo mão, mas você ignora isso. Não te dói. Por quê? Porque você está amando. Foi exatamente o que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós em amor, por tamanho amor por nós. Agora, o amor é maior do que a dor. Por mais que durante esse processo, abrir mão disso para mim é muito, muito complicado, mas muito mais prazeroso, muito mais precioso é o fato de você estar amando essa pessoa. Então, feche os ouvidos, não ande no conselho dos ímpios, que dizem que casamento você tem que, é chato, é ruim, tem que abrir mão. Pelo contrário, o casamento é a coisa mais maravilhosa, onde você pode, juntamente com outra pessoa, viver aquilo que Deus tem derramado sobre os seus filhos. Então, se prepare para casar, viver essa realidade especial que Deus tem sobre a sua vida. Muito bom, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu já quero agradecer aqui os comentários da Vilma, da Natália, Jesse, Cleude, o José Carlos, esposo da Sheila, também chegou aqui, Vera, Rogério, Ednáurea, Glória, tem muita gente comentando. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Eu vou pedir para você encerrar, Fê, com uma palavra para os solteiros que estão nos assistindo, né? Muitas vezes os solteiros colocam a sua esperança, depositam todo o seu coração em um relacionamento que não existe ainda, né? Mas depositam sua esperança nisso. E que mensagem você pode deixar para esses solteiros? Eu vou aproveitar uma frase que a Fran disse para mim certa vez. Eu disse assim para ela, Fran, me desculpa por não estar, na época que a gente namorava, Fran, me desculpa por não estar conseguindo suprir essa segurança que você precisa. Ela olhou para mim e disse assim, Fernando, fica tranquilo, porque a minha segurança não vem de você, vem do Senhor. Não coloque... E nessa hora eu descobri, essa mulher é que eu quero. Eu vou batalhar para que eu possa casar com essa mulher. Então, a sua esperança não tem que estar, as suas expectativas, os seus desejos, os seus sonhos não tem que estar na outra pessoa. Se você fizer isso, você vai se decepcionar, porque são pessoas falhas.
somos pecadores e a gente vai cometer erros, faz parte. Então deposite tudo isso em Cristo e Ele vai moldando vocês para que vocês caminhem nisso, a ponto de superar as expectativas. Hoje, pela infinita misericórdia de Deus, eu vivo isso no meu casamento. Ele supera as expectativas. Mas por quê? Porque minha esperança não esteve na Franciele. Porque a esperança da Franciele não esteve em mim. Mas ambos estivemos com os olhos voltados para Cristo. Quando Pedro estava andando sobre as águas, que é um milagre, e aí ele sentiu o frio, ele tirou os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, é que ele começa a afundar. Então os seus olhos têm que se manter em Cristo Jesus, para que você possa andar no milagre que é o casamento, que é manter uma vida cheia de amor. E você vai ver pessoas, hoje em dia, infelizmente, a gente vê tantos casamentos de anos se desfazendo, mas você vai manter o milagre de Deus na sua vida, porque você anda ambos olhando para os olhos do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e confie no Senhor e não no seu próprio coração e nem numa outra pessoa, mas sim naquilo que Ele tem sobre a sua vida. Amém. Fê, muito obrigado por nos abençoar nesse Conversa da Tarde. Amém. Espero que você venha mais vezes pra cá. Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês. Nosso programa sempre termina ao som de música, né? Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver. E você pode ver e rever esse programa no IPP Play. A partir de amanhã já está disponível e lá tem todos os nossos episódios, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, 1h30, ao vivo, aqui na IPP TV. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só